Bom dia, Edson. Bom, inicialmente, sobre Brasília, é importante a gente levar em consideração alguns aspectos antes de fazer qualquer análise. O primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração é que Brasília é uma cidade única. Brasília, ela não é uma cidade que possa ser analisada como qualquer outra. Brasília tem características especiais, características específicas, como, por exemplo, o seu caráter simbólico, o seu caráter no ponto de vista atávico, institucional. Brasília é o resultado e o símbolo maior da capacidade empreendedora de uma nação, de um povo, de um Estado, e, portanto, ela merece ser analisada numa dimensão muito maior. Brasília foi um instrumento de planejamento territorial extremamente importante, de planejamento econômico, de planejamento de desenvolvimento econômico, enfim, Brasília é um fato histórico muito específico. Então, a primeira questão que nós temos que levar em consideração é essa. A segunda questão que acho fundamental nós levarmos em consideração é sobre entendermos sobre qual Brasília se pretende fazer a análise. Nós temos pelo menos três Brasílias. Nós temos a Brasília do plano piloto, enfim, mas nós temos a cidade de Brasília, que é o plano piloto, e o seu cinturão é o que aconteceu depois do plano piloto, e temos a região metropolitana de Brasília, ou o Distrito Federal, como se deve chamá-lo. E são três questões absolutamente distintas. E muitas vezes o que se faz é analisar os problemas e as contradições de um, aplicando na base territorial e nos problemas e contradições de outro. Então veja, a região Distrito Federal, e assim como a cidade Brasília, com plano piloto e seu cinturão, essas duas escalas, elas padecem das contradições da cidade capitalista como qualquer outra cidade capitalista no interior de um país que não está no centro das questões econômicas do mundo, num país em desenvolvimento, num país periférico ou semi-periférico como o Brasil. Portanto, não se pode esperar nada além do Distrito Federal em termos de urbanismo, em termos de cidade, em termos de região metropolitana, que não se encontra em qualquer outro lugar do Brasil, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Fortaleza, ou seja, as contradições do modelo de urbanização brasileira estão todas lá. O espraiamento, a segregação, o alto custo da infraestrutura, a falta de infraestrutura e assim sucessivamente. Então, a primeira questão que eu acho fundamental que seja levada em consideração é essa. Sobre que Brasília nós estamos falando, não é? Claro, obviamente, quando se fala Brasília, há um arquétipo, há uma intenção de se falar sobre o plano piloto. Mas então é fundamental que se entenda que analisar o plano piloto com os olhos, os critérios e os dados do Distrito Federal ou do plano piloto e mais a sua cintura, que é a cidade de Brasília, é um equívoco metodológico raso. Muito bem, agora vamos lá. Brasília padece de todos os problemas da cidade capitalista. Agora estou me referindo a Brasília cidade, digamos assim, a Brasília plano piloto e seu entorno. E a questão que nós temos ali é que estas contradições, nos últimos anos, em todas as cidades brasileiras, têm se tornado muito pesadas, muito fortes, muito difíceis de serem contornadas. Por quê? Porque a compreensão que o poder público no Brasil tem do artefato cidade é muito atrasada. Né? Ou seja, enquanto o mundo inteiro, a partir da crise do petróleo da década de 70, reviu o seu posicionamento diante das cidades, enquanto o mundo inteiro, ou boa parte do mundo, ou os países desenvolvidos, conseguiram, nos últimos 40 anos, rever o seu posicionamento diante das cidades e formular novas estratégias, inclusive aguardando a chegada da chamada Urban Age, da urbanização maciça da população, nós mantivemos estático, congelado, um modelo de urbanização predador, extrativista, nos últimos 40 anos. Ou seja, enquanto os outros fizeram aos poucos em 40 anos e continuam fazendo, porque está incompleto, nós não fizemos nada.
ou fizemos muito pouco, ou simplesmente congelamos um modelo de exploração das cidades, de construção e exploração das cidades. Isso aconteceu no Planalto Central, isso aconteceu em Brasília também. Então é muito importante que isso fique muito registrado. Agora vamos a uma análise específica do plano piloto, né? Primeira coisa, vamos entender que o plano piloto ele é, portanto, uma ilha dentro deste grande contexto. E enquanto ilha, e esse é um dos seus grandes problemas, enquanto ilha, ele tem as dificuldades de uma ilha, as dificuldades e as contradições. Na realidade, o que você tem é um contraste violento entre o plano piloto e as qualidades de vida e infraestrutura do plano piloto e todo o seu entorno. Mais ou menos como acontece, como aconteceria, muito mais ou menos como aconteceria entre os bairros ricos e os bairros pobres das grandes cidades brasileiras e das grandes cidades do terceiro mundo. Muito bem. E estas contradições fazem com que, por exemplo, você tenha hoje questões de deslocamento de emprego e renda muito mais fortes, muito mais intensos do que o necessário ou do que o desejável, e isso obviamente faz com que você tenha um impacto sobre o trânsito, sobre a infraestrutura e etc, etc. Então esse é um dos problemas. O outro problema importante que a gente encontra desta vizinhança é o fato de que as cidades segregadoras elas acabam gerando todo tipo de segregação, não só segregação socioeconômica, mas como outra, segregação de gênero, segregação de raça, segregação de idade, segregação de culturas, e isso é sempre muito ruim, muito prejudicial. Muito bem. Agora, temos que lembrar algumas questões. O plano piloto em si, como tese, como aplicação de uma teoria urbanística, ele apresenta algumas qualidades muito importantes de serem entendidas. Por exemplo, o índice de qualidade de vida, IDH e etc., no plano piloto é sensivelmente mais alto do que em todo o resto do país. O nível de infraestrutura instalada, ainda que não esteja completa até hoje, é sensivelmente maior do que em todo o resto do país. O conforto ambiental, térmico e a relação com o ambiente apresentado pelo desenho do plano piloto de Brasília é sensivelmente maior do que qualquer outra cidade. Ou seja, então nós temos aí alguns elementos fundamentais de serem levados em conta, não é? A questão de densidade, por exemplo, é trabalhada com maestria no plano piloto de Brasília. Não é uma densidade baixíssima, ainda que você tenha uma relação de espaços públicos e privados extremamente favorável aos espaços públicos, o que é também uma coisa nova e inusitada em termos urbanísticos até hoje. É uma das disputas na cidade contemporânea, é a luta pela reapropriação dos espaços públicos, não é? Então, veja bem, Brasília já colocou isso há 60 anos atrás, é uma coisa bastante interessante. Muito bem, então nós temos que entender isso. Temos que entender também que tem algumas, como eu posso dizer, tem algumas lendas urbanas, né? Em Brasília, por exemplo, essa ideia de que Brasília é feita para os carros. Isso o Lúcio Costa escreveu num momento muito específico da economia brasileira, do desenvolvimento econômico brasileiro e do projeto nacional. Mas o fato é que Brasília é uma cidade aonde, sobretudo nas áreas residenciais, é uma cidade feita para andar a pé. É uma cidade feita para andar nas diagonais e não nas suas ortogonais. Brasília tem uma separação entre o grade de automóveis e o grade de pedestres muito forte. E essa leitura muitas vezes se confunde e muitas vezes as pessoas não percebem que andar pela diagonal a pé é a questão principal daquele desenho de cidade e não andar pelos eixos viários principais. Mas, independente disso, sim, Brasília apresenta fortes problemas de transporte público e apresenta, como todas as cidades brasileiras, em função do modelo de desenvolvimento econômico que nós trazemos desde aquela época, apresenta uma forte dependência do pneu, uma forte dependência do petróleo, uma forte dependência do veículo individual. Então,
temos esses problemas, claro, que não podemos ignorar. Porém, como eu disse, temos as vantagens, né? Uma infraestrutura muito boa, uma qualidade de vida geral muito boa, questões de densidade, relações do espaço público com o espaço privado, volumetrias, tipologias, etc, etc, etc. Então, Brasília é uma experiência, Brasília plano piloto é uma experiência que eu computo, se analisada de uma maneira mais ampla e se analisada com realismo com relação às contradições da cidade capitalista, é uma experiência muito bem sucedida. E tem um grande problema, sem dúvida nenhuma, e eu acho esse o maior problema de Brasília. É uma experiência que não continuou. Ou seja, na medida que ela se tornou um fato isolado, todas as suas vantagens e os seus méritos, e todas as suas desvantagens, seus deméritos e os seus erros ficaram congelados. Se fosse uma experiência que nós tivéssemos tido a condição, como nação, como povo, como Estado, como poder público, como iniciativa privada, sobretudo, de termos continuado, em 60 anos, nós teríamos evoluído barbaramente esse modelo. Mas o que a gente colocou é que fez uma coisa in vitro, botou uma redoma em volta e deixou lá. Né? Então, é claro que você potencializa acertos, mas infelizmente você potencializa erros. Vale lembrar que o plano piloto foi projetado para 500 mil habitantes e a última 500 mil habitantes, a última vez que eu tive alguma notícia disso, não tinha passado de 400 mil ainda, sequer estava completo. E em compensação o cinturão todo já passa de 1 milhão e tudo o que foi construído para além dessas 400 mil almas, como dizem alguns, desses 400 mil habitantes, foi construído usando o modelo e os paradigmas de urbanização iguais de todas as outras cidades brasileiras. Ou seja, então insisto na ideia de que o plano piloto é uma ilha. Tudo que foi construído de lá para cá, fora do plano piloto, o primeiro cinturão e o Distrito Federal, foi construído seguindo modelos que não têm absolutamente nada a ver com o modelo teórico que gerou Brasília. Então, isso também é fundamental que fique absolutamente claro. Por isso que eu comecei falando de que Brasília nós estamos falando. Não é? Qual é o grande problema de Brasília, na minha opinião, portanto? O grande problema de Brasília é esse. Ela se congelou, ela foi congelada e, portanto, a sua evolução acabou sendo distorcida, porque é uma teoria que ficou congelada com uma evolução que foi feita baseada em outros critérios. Então, isso, no meu ponto de vista, é talvez o problema mais importante que nós temos que levar em consideração. Mas, insisto, analisando-se o plano piloto, nós temos, especificamente o plano piloto, nós temos ali respostas bastante claras, bastante veementes e já implantadas a aflições que hoje atingem todas as grandes cidades do mundo, sobretudo no que diz respeito à densidade, volumetria e relação com o meio ambiente, o que se dá na proporção espaço público e espaço privado. Acho que isso é indiscutivelmente um dos aspectos mais importantes a ser levados em conta quando se analisa Brasília. Segue para o vídeo 2.